avião novo aqui. Nossa, muito legal. Mas aqui, não, alguém deixou aberta a janela ali. Sem problema. E ele estragou, e aí nós vamos ter que encostar, né? É. Sem problema. Aqui, ó, a diferença é quem resolve os problemas. Essa é a diferença. Não, tá certo. Ficou excelente. Muito obrigado. Mas tá Não, quebrando. o que vocês fizeram foi excelente e ficou muito bom. Obrigado aí. Aí, ó, deixei aí, mas não colei, eu só puxo depois. Só puxo. Não, mas é pra entrar. É, por isso que eu deixei ali, ele não tá colado, ele só tá na fresta, entendeu? Ele não tá colado. É só puxar depois, eu tiro. É pra entrar, não é pra... Não vai ter problema. Não tem problema nenhum. Obrigado, aí. Bom dia. Conforme definido e acordado, muito respeitosamente agradeço aqui a Escola de Minas de Ouro Preto, que amanhã, dia 21 de agosto de 2024, completará 55 anos de excelência nessa egrégia conglomeração de conhecimento através da tradição da Escola de Farmácia e da Escola de Minas, que posteriormente, em 69, se tornou Universidade Federal de Ouro Preto. Então, eu muito respeitosamente faço aqui os votos de parabéns para todos os professores, alunos, servidores, o pessoal aqui que de toda a parte logística aqui fez ser perfeito. Eu agradeço do fundo do coração como egresso do mestrado do Instituto de Filosofia, Arte, Cultura e FAC da UFOP, como egresso do curso de mestrado em 2018, que do trabalho da dissertação foi publicado em livro pela editora alemã, NEA Edições, e é sobre isso que a gente vai trabalhar um pouco aqui, o desenrolar da tradição de aritmologia pitagórica Tetraquides. Basicamente, o que é a aritmologia? Aritmologia. Estudo dos números. Pitagórica. De Pitágoras de Samos, ou seja, toda a tradição pitagórica, que aqui a gente vai trabalhar com Filolau de Crotona, que foi um dos pitagóricos. E Tetraquides. Tetra, 4, quids. 4 pontos, 4 unidades, por quê? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 7, 2, 9, 1, 10. Perfaz 10. Ou seja, Tetraquides, falamos da década sagrada pitagórica. Perfeito? Então,
Sobre o que vamos falar? Aritmologia pitagórica tetraquídese. Sobre estudos dos números da tradição pitagórica da década sagrada. Ou seja, 1, 2, 3 e 4. Total, 10. Década. Então, esse será o tema do que? Após estudo na graduação, foi feito esse livro, a música na obra de Pitágoras de Samos e os Pitagóricos. Posteriormente, no curso de Filosofia e História da Música, foi elaborado esse livro, História da Música, Textos Breves, e culminou no mestrado, na defesa, que virou esse livro, A Harmonia dos Limitantes e Ilimitados através dos Números nos Fragmentos de Filolau de Crotone. Uma demonstração fractal. E aqui que vamos entrar, de uma maneira mais técnica, sobre o universo fractal. Então aqui para ver, vamos aproximar um pouco. Toda a questão do universo fractal está definido numa fórmula. E a fórmula é Z elevado a N mais C. Então, a fórmula fractal, onde N é um número variável, a gente pode transformar ele no quê? Num fractal. Então, um exemplo de fractais. Aqui são exemplos de fractais. Dentro da tradição de Mandelbrot, aqui tem fractais. Cada fractal aqui é uma aproximação, um zoom. Então, qual que é a proposta? Fractal número 1,5, intervalo de quinta. 3 dividido por 2, 1,5. Aqui está a demonstração do fractal. Por que que isso nos interessa dentro da filosofia e por que no auditório Henri Gorsex, na Escola de Minas, ou seja, cursos de engenharia, cursos de arquitetura, voltado ao quê? Voltado à questão do número. Esse que é o que nos interessa. A questão do número. Então, para ter mais uma aproximação tanto visual, se me permitem aqui, com todo respeito, vou fazer uma aproximação maior aqui. Então, para não ficar defasado aqui, vamos trabalhar nessa dimensão no máximo aqui. Então, esses ajustes são necessários. Toda essa tradição, vamos lá novamente, toda essa tradição da aritmologia pitagórica tetraquídese é embasado também em outro muito conhecido. 1, 2, 3, 4. Ou seja, teorema de Pitágoras. Por quê? A tradição 1, 2, 3, 4 na tetraquídese, base 4, você faz desse modo. Porém, isso aqui estamos falando de uma tradição humanística para os deuses. Quando falamos numa tradição grega, estamos falando
em outra posição. Por quê? A partir do Renascimento, 1500, toda a tradição da música moderna, ela foi feita com um intervalo diferente do que foi tratado na época grega. Então essa inversão para padronização da unidade de tom, você faz na unidade de tom 9 dividido por 8. Isso aqui é só um exemplo. Porém, quando tratamos da época grega pitagórica, como que são os intervalos? Os intervalos de quarta é 4 dividido por 3. Intervalo de quinta, 3 dividido por 2. Intervalo de oitava, 2 dividido por 1. Daí, temos o quê? A representação dos intervalos musicais de quarta, quinta, oitava e unidade de tom, 9 por 8, através da demonstração fractal. Aqui que nos interessa a questão da aritmologia pitagórica e o tetraquites para a demonstração dos fractais, porque a base está em todo esse processo de unidades da aritmologia, passa para a questão dos intervalos musicais, que intervalo de quarta, qual que é o intervalo de quarta na música? Seria 4 dividido por 3, que perfaz 1,5. Perfeito. Desculpa, erro aqui. O intervalo musical fractal N 1,3, intervalo de quarta. Então vamos aqui, 1,3. O intervalo de quinta perfaz com 3 dividido por 2, que tecnicamente 1,5. E o intervalo de oitava perfaz 2 dividido por 1. Deixamos aqui 2. Então, e intervalo de tom, no caso aqui, 9 dividido por 8, temos 1,125. Então, é a partir desses elementos, 1.3, 1.5, 2, 1.125, que derivamos o quê? Redução pitagórica. 1 mais 3, 4. Redução pitagórica entre 1 e 5, 6. Redução pitagórica 2, 2. Redução pitagórica do intervalo de tom 1.125, 5, 6, 7, 8, 9. Podemos definir aqui com 9. Perfeito. Só que baseado na tradição da Idade Média, que foi anterior ao que se desenvolveu na modernidade, faltava um elemento aqui. Lendo o livro de Joseph Campbell, o mitólogo e arqueólogo, ele fala sobre a importância de 3 vezes 3 na divisão dos mundos no inferno de Dante. Por quê? A importância não é o 3 vezes 3, é a raiz quadrada, porque toda raiz quadrada de um número perfaz ele início, meio, fim, perfaz ele em 3 fases. Ou seja, o que faltava aqui, por uma questão de, vamos dizer assim, golpe de sorte, de intuição, foi a transformação em raiz quadrada desses elementos, conforme
a raiz quadrada de 4.3, Joseph Campbell, As Transformações do Mito através do Tempo. Foi através da leitura desse livro que eu percebi que a importância era fazer a raiz quadrada desses números após a redução pitagórica. E tudo isso numa sequência de intuição, tentativa e erro. Por isso a importância de estar aqui na Escola de Minas falando isso. Dentro da ciência do método experimental, a matemática, a partir da teoria, dos princípios postulados, adentramos no mundo físico. A partir da lei da gravidade, cai, sempre vai cair. Então, temos uma verificação possível de verificabilidade ou não no mundo físico. Feito isso, adentramos aonde? Na questão como que chegamos, ou seja, intervalo de quarta, raiz de quarta, intervalo de quinta, redução pitagórica, raiz de 6, intervalo de oitava, raiz de 2, intervalo de tom, raiz de 9. Perfeito. Isso aqui é o passo a passo de como vamos chegar ao processo de demonstração fractal da tetraquites como prolongamento no estudo desde 2019, através de disciplinas isoladas na UFOP, no curso de filosofia, sempre com esse embasamento. Dar direcionamento a 2008, 2012, quase 10 anos de pesquisa. Qual que é, vamos aqui, ó, qual o número que foi gerado para ser colocado na fórmula fractal? Qual que é a fórmula fractal? Fórmula fractal. Vamos lá. Z, N, mais C. N é um número variável, perfeito? Aqui está a fórmula. Z, N, mais C. Vamos lá. A questão é que, para formular um número variável, você pode colocar qualquer número aqui. Você pode colocar no N aqui o número do intervalo de tom, 1.5. Ele faz um fractal simples. E geralmente ele propõe 1.5. Vocês estão vendo que é 1, 5. Ou seja, 1 é quase a metade da proporção do todo 1, 5. Quando você pula já para o fractal, para o próximo, temos aqui 1.5 e esse aqui é o fractal. Desculpa, só um erro aqui, ó. Esse aqui é o fractal D2. Esse aqui é o fractal de intervalo D2, de oitava, 2 por 1. Temos 2. Visivelmente 2 elementos. Quando a gente passa para o fractal 1.1, 3 dividido por 2, 1,5, que é raiz de 6, temos um fractal simples. Ele é demonstração dele. Ou seja, o que é a demonstração fractal da redução pitagórica dos números dos intervalos musicais? É uma representação que vai traduzir os elementos da harmonia sonora, ou seja, da proporção harmônica, através da proporção aritmética, com a questão dos números, e com uma questão que já vai para proporção geométrica,
quando falamos de formas e imagens no fractal. Ou seja, então trabalhamos com 3 proporções. Proporção aritmética, unidades, números. Proporção geométrica, formas, desenhos, ou seja, planos. E proporção harmônica, derivada do que? Da aplicação da proporção aritmética na questão sonora, que foi toda a contribuição da tradição pitagórica. Mas o que nos importa aqui é a criação do número, vamos chamar assim, número raido Oscar. Como que é esse número, essa constante? 10, que é a década pitagórica, mais raiz de 4, mais raiz de 6, mais raiz de 2. Esse é o número raido. Raido é a runa da comunicação, Oscar. Então, o número raido da comunicação é o R, bem angular. Toda a derivação das letras do alfabeto rúnico são derivações geométricas dentro de um quadro ou de um círculo. Então você consegue ver perfeitamente a derivação. Outro exemplo é o símbolo do quê? Bluetooth. Então temos vários exemplos da geometrização das letras do alfabeto único. Também o grego e os outros alfabetos possuem essa peculiaridade. Então, quando fizemos essa transposição do ZN, vamos lá. 10 mais raiz de 4 mais raiz de 6 mais raiz de 2 mais C. Chegamos no quê? No que nos importa de demonstrar que, vamos lá, Z 10, desculpa aí, deixar em vermelho aqui para dar uma derivação. 10 mais raiz de 4, 2, raiz de 6, 2,4, 4, deixar com dois números após a vírgula, mais raiz de 2, 1,41. Mais C. Aqui C seria uma constante. Então, perfazendo isso aqui, como que ele se transforma no fractal? Essa que é a parte mais interessante, que, como vimos, os outros fractais têm todos detalhes. O fractal gerado com 10 mais 2 mais 2,4, 1,41, ele é talvez o fractal, a variação de fractal que não é gerado geralmente no programa que trabalhamos, o programa SHA-OS do Linux. Através desse programa você consegue fazer várias demonstrações, prospecção, simulações fractais de vários tipos, Mandelbrot, Sapiensky, vários. Então, é só um exemplo. Qual que é a questão quando usa o número raido no N como uma variável de número constante? Qual que é? O fractal se torna isso, um círculo da totalidade com
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com 10 unidades internas. Esse aí, para mim, foi o auge, porque aqui está a demonstração no livro, foi publicado, como que fica o fractal de Heido-Osga, com n variável 10 mais raiz de 4, raiz de 6, raiz de 2. Ele fica um círculo com 10 pontos pequenos. Quando você faz uma aproximação de zoom, ou seja, do micro para o macro, ou do macro e aprofunda para o micro, o que acontece? Você entra numa bolinha aqui, ó, num dos 10 pontos, ele repete ad infinitum os mesmos 10 pontos. Então, essa é a demonstração maior de toda a tradição pitagórica dos números, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, independente de estar na variável aqui, quando você coloca a soma dele, se você somar 10, 12, aqui dá 14, 15,85. Se você colocar 15,85 no N total, ele não gera isso. Esse achado, tentativa e erro, gera o quê? Quando você entra aqui, ó, aqui você está num zoom, vamos dizer, num zoom 100%. Quando você entra com a seta no programa nesse aqui, ele replica de novo esse aqui. Temos aqui, vamos dizer, um zoom de 500%. Ou seja, do macro para o micro. Perfeito? Você entra nele. Aqui, nesse aqui, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A década pitagórica. Podemos triangular aqui, ó, aqui, aqui. Ou seja, tem várias derivações possíveis aqui, ó, de triangulação. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, que temos isso. 5, 6, 7. Vamos ver se fecha mais um. 8 no total. Ad infinito. Por quê? Ad infinito? Porque tanto para o micro quanto para o macro, ele se repete. Você entra aqui, ó, num zoom. Dentro de um elemento no fractal, ele vai dentro dessa bolinha vermelha, ele vai se repetir de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito? Você entra agora, de novo, no novo elemento, vamos dizer um zoom agora para 1000. Ou seja, elevação de proporção micro para 10 vezes, 100, 500, 1000 vezes, para macro, distâncias macrocósmicas, que o que a gente vai ver dentro da história da tradição ocidental até a ciência hoje, podemos ver muito bem a concepção de micro e macro desde os gregos anteriores, outras tradições indianas, várias, sendo tratado também hoje na ciência como o quê? Teoria da relatividade geral para grandes proporções e mecânica física quântica, micro, ou seja, micro e macro. Estamos falando aqui macro, relatividade geral, micro, mecânica quântica. E o que até hoje vários teóricos
tentam, desde Heisenberg, Einstein e outros, o que? A teoria geral, ou seja, unificada. Teoria unificada geral para unir. Teoria unificada geral para unir, porque essa teoria da relatividade geral vale para o universo macro. A teoria da mecânica quântica para o micro. Mas elas não conseguem se entender a nível dos dois lados. Ou seja, tem uma limitação de abrangência. E o que a teoria unificada geral tenta fazer é essa conversa entre as duas. Então, vamos mais uma vez aqui repassar que, fazendo o zoom de novo de 1000%, primeiro estágio da demonstração, segundo estágio da demonstração, voltamos para outro fractal com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos. De novo, ad infinito. Você pode tentar, já tentei, ele vai sempre replicar ad infinito. De novo, os 10. E por que essa importância dos 10? Ah, mas ele não está numa triangulação, igual vemos aqui na tetraquides. Por quê? Quando você faz muitas simulações a partir de modelos mecânicos, dentro da nossa teorização com ângulos, ou ângulos quadrados, ângulos agudos, você percebe que na natureza a simplificação são as linhas curvas, ou seja, ele só vai estar num modelo circular perfeito, equidistante, perfazendo 10 pontos. Vamos aproximar aqui um pouco mais então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ele vai fazer isso aqui ad infinito. Dentro da teoria musical, você pode colocar o quê? Intervalo do quê? De quarta. Intervalo, vamos tentar aqui, de quinta. O que mais? Intervalo de terceira. Você pode colocar o quê? Intervalo de segunda, terceira, quinta e oitava. Vamos ver aqui, oitava. Oitava vai ter que fechar 1, 2, 3, 4. 1, 8. Então isso aqui é só para simbolizar, porque geramos também figuras geométricas com ângulos de pontos equidistantes circulares. Qual que é o exemplo disso? Vamos fazer aqui, ó. O exemplo talvez maior disso é esse aqui, ó. Você faz o quadrado, você faz um triângulo, você pode fazer aqui, vamos colocar de vermelho, pode fazer aqui esse, pode fazer aqui esse, você pode fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados.
você gera figuras geométricas a partir de pontos equidistantes circulares. E gera o que? Dentro da tradição grega, depois a tradição dos postulados matemáticos de Ptolomeu, todas as demonstrações da impossibilidade da quadratura do círculo, a sobra do quadrado do círculo, que muito bem demonstrado aqui, agradecer ao vice-reitor da Igreja Universidade Federal de Ouro Preto, que em 3 livros do autor, ex-professor da Escola de Minas, também da Fundação Borsex, professor Antenor Barbosa Rodrigues Júnior. Então, num livro, 2 livros, 3 dele, ele faz muito bem isso aí, o postulado 42 de Euclides, entre outros. Trata também sobre a questão da harmonia em outras tradições. Então, o que queremos demonstrar aqui, através desse trabalho sobre aritmologia numérica, proporção numérica, pitagórica, da tradição de Pitágoras, mais especificamente baseado nos fragmentos de Filolau de Crotona, tetraquites, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, década pitagórica, que vocês sempre vão ver uma questão, outra coincidência ou não, a década pitagórica, você faz do quê? Do número ímpar, ok? Para fechar 10. Só que quando a gente vai voltar aqui, para fechar 10 é uma coisa. Quando a gente vai voltar para o intervalo de quarta por 3. Intervalo de quinta, 3 por 2. Intervalo de oitava, 2 por 1. O que vemos? Limitantes limitam. Ilimitados é o que recebe ação. O limitante exerce ação. O ilimitado recebe ação. Então, o que vemos aqui, dentro dessa tradição de limitante e limitado, é a derivação dos números pares e ímpares. Tanto que você vê aqui, ó, 4 por 3, o intervalo de quarta, você faz um número par e um ímpar. Intervalo de 3 por 2 de quinta, você faz um número ímpar e outro par. Intervalo de oitava, 2 por 1, você faz um número par e ímpar. Então, temos aqui intervalo de quarta, quinta e oitava. O intervalo de tom, 9 por 8, mesma coisa. Ímpar e par. Então, essa conjuntura toda através de, vamos colocar aqui, essa conjuntura aqui, podemos dizer, perfazendo 2008, essa pesquisa começou na UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, com o professor Miguel Spinelli, e concluiu no PIP com a professora Imaculada Canguçu da UFOP, que se transformou em livro durante a graduação. Posteriormente, os estudos de história da música, para buscar a tradição, aonde que está toda essa questão dentro da música, ou seja, história da música, textos breves,
iniciado na Universidade Federal de Santa Maria e também na UFOP, com as disciplinas de História da Música, em ambas, terminadas com Estética Musical, e culminando no livro. Esse aqui já é o resultado da demonstração fractal do mestrado. Mestrado sobre orientação de Rainer Câmara Patriota, na UFOP, que foi finalizado em 2018. E todo esse trabalho posterior da tradição aritmológica faz parte, desde 2019, do estudo, e aqui trazendo como um retorno social de 5 anos, de disciplinas isoladas, para tentar adentrar um curso de pós-graduação em doutorado que tenha a abrangência de filosofia, matemática e ou música. Então, quando tratamos de 3 áreas, ou seja, filosofia, matemática e música, estamos aqui falando da tradição ocidental, que na Grécia muito bem se definiu a partir dos pitagóricos e entre outros, através da tradição, o quê? A filosofia, o que é a sabedoria do amor da natureza, dos opostos que se atraem na física, a physis natural, a physis cosmológica, a physis ética, que é essa atração entre opostos que vemos na natureza, no ser humano, em vários setores da biologia. Também tratamos aqui da matemática, o quê? Questão dos números, vemos perfeitamente aqui uma tradição aritmológica. Na música, o que seria na música aqui? Na música, no caso, partimos da derivação aqui inversa. Porque quando falamos em música pitagórica, vocês têm que entender que é totalmente diferente, até as proporções de tom, de intervalos, da música a partir de 1500. É totalmente diferente. Partimos aqui, 4 por 3, 3 por 2 e 2 por 1. Então aqui temos os intervalos musicais. Na música, a tradição numérica, que é a outra conhecida também aqui, é o Teorema de Pitágoras, A, B e C, A, B, C ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, dentro dessas questões, o que durante as pesquisas ficou claro é sempre fazer essa distinção. Os intervalos musicais da época grega, tanto uma escala musical, para ter uma noção, uma escala musical, a escala dos físicos, diferente da escala dos violinistas, é diferente. Tanto a sequência musical, só um exemplo aqui, ó, a sequência musical grega, ela não era ascendente, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ela tinha outra, ela era de cima para baixo, era descendente. Achando aqui no livro sobre música, vamos lá. Temos aqui, vamos dizer, um exemplo aqui, ó. Vamos ver onde que está. Só um momento. As médias, os intervalos. Ou seja, aqui temos
a escala pitagórica, a que conhecemos, intervalos das 7 notas da gama de Pitágoras: Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Ou seja, já tem uma diferença. Qual a outra diferença? O intervalo, aqui no caso, apontado aqui como um intervalo dos 5 tons maiores, tem uma diferença. E também o intervalo de meio tom, 256 dividido por 243, também é diferente. Temos outras questões. Essa aqui no livro, a música, trata especificamente dessas diferenças, que foi uma das coisas que eu tive que deixar claro. Quando falamos de música grega antiga, é diferente do que falamos hoje sobre música. Ou seja, música antiga era música, o que é? Arte das musas. Das 9 musas dentro da tradição grega. Ou seja, história, retórica, todas as artes, as 9 artes, 9 musas, faziam parte do que é a arte das musas, da música em geral, que não tinha essa divisão que passou a ter posteriormente. Então, toda essa tradição aqui é para definir o quê? A apresentação sobre aritmologia pitagórica. Pitagórica. Tetra Kids. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porém, no universo macro e micro, podemos entender como macro ou positivo, distâncias maiores do que zero, e micro, negativo, menores do que zero. Então, acho que é isso. Agradeço aqui enormemente as pessoas que tiveram atenção, a oportunidade. Hoje é dia 20/8/2024 e deixo o registro aqui, dia 21 de agosto de 2024, 55 anos, 55 por coincidência ou não, 10, 55, porque fecha um novo ciclo, 55, inicia outro ciclo com 110 anos, fecha o quê? 10, redução dá 1. 110, segundo ciclo, a redução dá 2. Então, com 110 anos, esperamos aqui deixar registrados os parabéns, 55 anos da egrégora científica da Universidade Federal de Ouro Preto, advinda da Escola de Farmácia, da Escola de Minas, mais que centenárias, deixamos o registro. E amanhã também, 21/8, no caso aqui, 21/8/2024, a fundação em 1969. E amanhã também deixar aqui um grande abraço para minha mãe, que amanhã faz aniversário no mesmo dia, mas com nascimento um pouco antes. Então, para deixar em aberto, minha mãe, Maria Alceni Escobar dos Santos Osga, que está em São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, nas missões jesuíticas, onde também, através de um amigo, descobrimos várias, no caso, vamos dizer, derivações do símbolo, das triangulações, dos quadrados, toda da cruz missioneira, cruz patriarcal, que falamos no sentido correto, patriarcal, porque espiritual, material e militar, como era a ordem, no caso jesuíta, que era uma das derivações
como ordem patriarcal. Então tem todas essas tradições. Deixar aqui um grande abraço, parabéns para minha mãe. Devo todo o arcabouço ético da minha vida, da educação, também na figura do meu pai, Nelson Klutchnik Osga. Também deixo aqui um registro, agradecer toda a educação do meu pai e da minha mãe para ter chegado aonde cheguei. Se Deus quiser, podendo transmitir todo esse conhecimento que a gente recebe, e eu acho que a partilha do conhecimento é o maior devolução social do aluno, para a universidade, para a sociedade, para a comunidade. E deixar aqui os parabéns, 55 anos, para a Universidade Federal de Ouro Preto, amanhã, juntamente com o aniversário também da minha mãe, Maria Alcine Escobar dos Santos Oscar. Então, muito obrigado, eu agradeço do fundo do coração todas as pessoas que estão disponíveis ou que não puderam e que queriam vir, mas vai estar gravado, e deixar esse registro. Muito obrigado, meu nome é Juliano Gustavo dos Santos Oscar e eu agradeço a atenção de vocês por disponibilizar o que é mais importante na vida de uma pessoa, o tempo, para coisas que lhe interessam. Então, o tempo seu, para estar escutando, eu agradeço do fundo do coração. Quem não pôde também vai ter tempo depois, então eu agradeço, porque o tempo ele é infinito, mas o tempo que passa não retorna. Então, muito obrigado e agradeço mais uma vez.